Para finalizar o nosso estudo sobre inequações, nós vamos falar agora sobre inequações produto e inequações quociente. O que são esse tipo de inequação? É quando você tem uma inequação, né, uma função, né, uma desigualdade só porque é em função. Produto quer dizer, você vai ter uma função multiplicada por outra, e você vai ter que na inequação quociente uma função dividida por outra função, tá? Então aqui, denomina-se inequações produto e inequações quocientes as inequações que envolvem multiplicações e divisões de funções, tá? Então olha só, aqui tá vendo? Eu tenho uma função f de x multiplicado por uma função g de x, né, maior do que zero, né? A mesma coisa, multiplicação de duas funções maior ou igual a zero, multiplicação de duas funções menor do que zero e a multiplicação das duas funções menor ou igual a zero, tá? E os quatro tipos de inequações que pode acontecer com o produto de funções. Já a inequação quociente pode ser escrita da seguinte forma, olha só, aqui eu tenho duas funções, só porque agora em formato de divisão, né? Então divisão de duas funções, né, maior do que zero, divisão de duas funções menor do que zero, divisão de duas funções maior ou igual a zero, divisão de funções menor ou igual a zero. Os quatro tipos de inequação quociente que pode ocorrer, tá? Só lembrando que quando a inequação ela é quociente, a gente tem que lembrar que a função que está no denominador, ou seja, a função que está embaixo, ela precisa ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero, tá? Então vamos lá, eu vou fazer para vocês aqui dois exemplos que está no livro de vocês, onde o primeiro exemplo a gente trabalha com a inequação produto, né? E depois a gente faz um segundo exemplo que é a inequação quociente. Então vamos lá. Eu tenho aqui, exemplo 1. Determine o conjunto de solução da inequação. Eu tenho essa equação aqui do segundo grau multiplicado por essa outra equaçãozinha aqui, né, do segundo grau também. Só que assim, na verdade não é equação, né? Eu tenho uma multiplicação de duas inequações, porque ela está o quê? Maior do que zero, tá? Então no caso não é equação, é uma inequação. Então tem essa função aqui multiplicado por essa outra aqui, né, maior do que zero, tá? Então olha só, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é que eu tenho essa função multiplicada por essa outra aqui, e essa multiplicação precisa ser maior do que zero, tá? Então a gente vai ter que lembrar que quando a gente for fazer o estudo do sinal, a gente vai ter que considerar só o que é maior do que zero, ou seja, o que for zero e negativo a gente desconsidera, tá? Então vamos lá, Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o estudo do sinal dessa primeira função, depois eu faço o estudo do sinal da segunda, ou seja, eu faço o estudo do sinal das duas funções aqui, tá? Pode acontecer de ser uma do primeiro grau, outra do segundo, não tem problema, você faz o estudo do sinal das duas funções. Então vamos lá, aqui fala, vou ler esse comentário aqui, para que o produto seja positivo, ou seja, aqui está dizendo que esse produto aqui tem que ser positivo, né, maior do que zero. Então olha só, para que o produto seja positivo, nenhuma das funções pode assumir o valor zero, ou seja, porque se qualquer uma das duas funções for igual a zero, isso aqui vai ser zero, né? Então não pode, eu preciso que a minha função, o meu produto aqui, a minha multiplicação precisa ser maior do que zero. Então dessa forma, excluímos cada um dos zeros das funções, ou seja, nós temos que excluir o zero da função. Por quê? Porque o zero da função faz a função zerar, tá? Faz o y, o f de x ser zero. Então vamos lá, vamos calcular o f de x dela, né? Ou melhor, zero da função. Eu pego a minha função, né? Vou igualar ela a zero, eu vou resolver pela fórmula do delta, depois eu jogo na fórmula de Bhaskara e encontro esses dois valores para x, ou seja, x1 vale menos 3 e o x2 vale 3, ou seja, esses dois valores faz a minha função ser zero, não é? Só que eu não posso utilizar eles, por quê? Porque aqui está dizendo que a minha função tem que ser o quê? As minhas duas funções aqui precisa ser positiva, porque a minha multiplicação tem que ser positiva, então eu não posso assumir esses dois valores, ou seja, eu vou fazer o estudo do sinal, o meu a aqui é negativo, não é? Que meu a da minha primeira função que eu estou fazendo o estudo dela é negativo, então a minha concavidade vai ser voltada para baixo, tá? Como a minha função tem que ser positiva, eu vou fazer bolinha aberta no menos 3 e bolinha aberta no 3, porque a minha função sendo zero, eu não posso utilizar ela porque eu quero uma função positiva, tá? O estudo do sinal meu precisa ser positivo. Então vamos lá. Essa parte da minha função é negativa. Esse intervalo do menos 3 até o 3, sendo que os dois não faz parte, vai ser positivo, né? Tá na parte positiva do y, e aqui para baixo aqui tá na parte negativa do x. Beleza, né? Então já fiz o estudo do sinal da minha primeira funçãozinha aqui. Agora eu vou fazer o estudo do sinal dessa minha segunda função aqui. Olha só,
né? Tá aqui a minha segunda função aqui, né? Vou fazer o estudo do sinal dela, ela também precisa ser positiva, né? Então, olha só, vou igualar ela a zero, eu vou jogar na forma do delta, depois vou jogar na forma do Bhaskara e vou achar esses dois valores aqui, ó, x1 vale 1, x2 vale 2, né? E como a minha função o y é positiva, a minha concavidade vai ser voltada para cima, tá? Então, eu faço a concavidade voltada para cima, o 1 e o 2 não faz parte, porque a multiplicação das minhas duas funções precisa ser positiva, então o zero, onde ela é zerada, não faz parte, tem que ser maior do que zero, né? Então, ó, essa parte aqui é positiva, esse intervalo é negativo e esse outro aqui é, depois do 2 é positivo também, tá bom? Pronto, agora o que eu vou fazer? Eu vou escrever esses dois, né? Vou fazer um intervalo, tá? Do eixo x desse aqui, da minha primeira função e da minha segunda função. E vou fazer a interseção. Aliás, como a minha função é uma multiplicação, eu vou multiplicar as duas aqui. Quer ver só? Aqui, ó. Olha só. Eu peguei a primeira, que vai o intervalo, ó, do menos 3 até o 3, tá vendo? Esse intervalo é negativo, antes ou melhor, o intervalo é positivo, antes é negativo, depois é positivo. Olha só, tá aqui, ó, o intervalo, ó, do menos 3 até o 3, o que está no intervalo é positivo e o que está antes é negativo, o que está depois é negativo também, né? Agora eu vou pegar esse daqui, ó, a minha segunda função. De 1 a 2, o intervalo é negativo e antes e depois é positivo. Tá aqui, ó, de 1 a 2, o intervalo é negativo, antes é positivo e depois é positivo também. Tá? Aí só tem que tomar cuidado porque olha só, o 3, ó, tem que ser depois do 2, tá vendo? Ó, o menos 3 está lá na frente, né? Porque é negativo, está mais distante do 1. Só fiz aqui uma proporção aqui. Olha só, como a minha inequação é produto, eu vou ter que multiplicar, olha só. Tá vendo esse pedaço aqui, ó, do menos 3 até o 1, tá vendo? Ó, tanto em cima quanto embaixo é positivo. Eu vou multiplicar. Esse pedaço aqui, ó, mais vezes mais vai ficar o quê? Mais, tá vendo? Então, ó, do menos 3 até 1 vai ser positivo. Agora esse pedacinho aqui, ó, 1 e 2, ó, esse pedacinho do 1 e 2 aqui, na de cima é positivo e na de baixo é negativo. Você multiplica mais vezes menos, vai ficar menos. Esse intervalinho aqui, ó, do 2 até o 3, aqui é mais, né? Então vai ficar mais vezes mais, vai ficar mais. E esse pedacinho, ó, do 3 para frente aqui, ó, o 3 aqui na outra de baixo tá aqui, ó, mais, né? Vai ficar mais vezes menos, vai ficar menos. Pronto. Esse é o resultado da minha inequação produto. Tá vendo aqui, ó, função F, função G, e aqui, ó, função F vezes G. Tá bom? Então, deu isso aqui como resultado, ó. O que é que eu vou fazer agora? A minha função não está dizendo que ela tem que ser maior do que zero, né? Lá no início. Então, vou pegar só a parte positiva. A minha solução vai ser aqui, ó, do menos 3 até o 1, que é a parte positiva, e do 2 até o 3 aqui. Então, olha só, do menos 3 até o 1, e o menos 3 e 1 não faz parte, olha só como vai ficar a solução, ó. Você pode fazer com intervalo ou assim, a forma de propriedade, olha só. Valor de x pertencente aos reais está o quê? Que o x vai ser o valor maior do que menos 3 e menor do que 1, ou seja, o menos 3 e 1 não faz parte, tá vendo? Ou o x vai ser valor maior do que 2 e menor do que 3, ó, maior do que 2 e menor do que 3. Pronto, eu peguei isso aqui. Ou então você faz por intervalo. Lembra como faz por intervalo? Você coloca colchete aberto, colchete fechado, para dentro, para fora, lembra? Com intervalo, aqui está formato de propriedade. Pronto. Esse daqui é o meu primeiro exemplo para inequação produto, né? Agora nós vamos fazer o exemplo da inequação quociente, tá? Olha só, inequação quociente, eu tenho aqui, ó, uma função dividido por outra função, né? Menor ou igual a zero. Agora, menor ou igual a zero, eu vou pegar o quê? Valores negativos e também os valores que forem iguais a zero. Faz a minha função zerar e valores que faz ela ser negativa, tá? Só que aqui agora eu tenho uma função do primeiro e aqui embaixo do segundo grau, não tem problema, tá? Vou fazer aqui, eu vou pegar a primeira função do primeiro grau aqui e fazer estudo do sinal dela. Aí, ó, vou igualar ela a zero, descobrir que o valor que zera ela é x igual a 3, como ela é do primeiro grau, vou ter só um valor de x, tá? O meu A aqui nessa função é positivo, então vai ser o que? Crescente, tá? Que é uma reta por ser uma equação uma funçãozinha do primeiro grau, então vai ser o que? Crescente, tá? E o meu x vai ser, a minha função vai ser zero quando o x for igual a 3, tá aqui, tá? E como é menor ou igual a zero, vai ser bolinha fechada. O que está antes é negativo no y, o que está depois é positivo no y. Agora eu vou fazer o estudo do sinal da minha segunda função, a de baixo aqui, ó, que é a função do segundo grau, tá? Tá aqui ela. Vou colocar ela igual a zero aqui, vou jogar na forma do delta, depois jogo na forma de Bhaskara e encontro os dois valores de x que faz a minha função ser zero, sendo que esses dois valores aqui que faz ela zerar vai fazer parte, porque a minha função ela é menor ou igual a zero, tá? Então, ó,
a minha função aqui, o A é negativo, então vou fazer a concavidade voltada para baixo, tá? E vai cortar o eixo no 2 e no 4, tá bom? Tá aqui, ó, no 2 e no 4, certo? Acima do 2 e do 4, aqui nesse intervalo é positivo e abaixo é o que? Negativo, né? Então, olha só. Aliás, por que aqui a bolinha ficou aberta aqui embaixo? Por que a de cima a bolinha ficou fechada e essa aqui a bolinha ficou aberta? É porque a função do segundo grau está onde? No denominador. Lembra que no denominador não pode ser zero, nunca pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Por isso que aqui ficou, ó, menor ou igual a zero. Em cima o zero faz parte, mas embaixo o zero não pode. Por quê? Porque a minha embaixo não pode zerar. Então, por isso que aqui ficou bolinha aberta, tá bom? Então, para tirar essa dúvida, ficou bolinha aberta porque essa função ela é quociente. E quem está no denominador da minha fração não pode zerar. Então, por isso que é bolinha aberta. Então, 2 e o 4 na minha função de baixo não pode ser igual a zero. Por isso que eu escolhi o 2 e o 4. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o mesmo procedimento. Ó, vou escrever a minha função aqui, ó, essa de cima, que é o que? O 3 aqui, bolinha fechada, antes é positivo e depois antes é negativo e depois é positivo, tá aqui. Essa daqui eu trouxe pra cá, né? Tá aqui, ó, do 2 até o 4, a bolinha aberta é positivo, antes é negativo e depois é negativo também, tá? Agora eu vou fazer o quê? Aqui, ó, essa é a minha função f, essa é a minha função g e essa aqui vai ser a minha função f dividido por g. Como que vai ficar? Ó, vou fazer aqui, ó, do 2 para trás, nas duas, ó, menos dividido por menos. Vai ficar mais. Esse pedacinho aqui, ó, do 2 até o 3 aqui, ó. Ó, o 3 está mais ou menos aqui, vai ficar, ó, menos dividido por mais, vai ficar menos. Ó, do 3 até o 4, ó, positivo e positivo, ou seja, mais dividido por mais vai ficar mais. E esse pedacinho do 4 até o final vai ficar, ó, mais dividido por menos vai ficar menos. Como a minha função, ela é o quê? Ela é menor. Cadê a função? Aqui, ó, tá aqui embaixo, ó. Ó, a função, ela é, ó, menor ou igual a zero. Ou seja, eu vou pegar os valores, ó, negativo, que é esse pedacinho aqui, e depois do 4, tá bom? E aqui bolinha fechada, o 3 vai fazer parte, tá bom? Então, olha só, como que eu vou fazer aqui, ó? Do 2 até o 3, tá? Então, ó, o x vai ser valor maior do que 2 e menor e igual a 3, porque o 3 vai fazer parte. Ou o x vai ser valor o quê? Maior do que 4, ou negativo também, ok? Então, essa aqui é a solução. Então, aqui agora você já sabe como fazer uma inequação produto e uma inequação quociente.